Olá, bem-vindos. Você está com o programa Pequenos Nadas, do canal Levemente, do dia 14 de fevereiro do ano da graça de 2026. É dia dos namorados, dia de São Valentim, em comemoração aos atos de bondade realizados por São Valentim de Roma. O meu nome é Jorge Morgado, estudante de Psicologia, e venho a este canal tentar ajudar a desconstruir com pequenos nadas o que a ciência tem revelado para a saúde mental e para o nosso bem-estar em todas as dimensões. Hoje vamos falar do livro Violência de Género, Maus Tratos nas Relações de Casal, de Olga Barroso Braojoso, a psicologia do agressor, a dinâmica do ciclo de violência e a complexidade do processo de abandono da relação. Este tema é denso, cru, intimista e poderá ser doloroso para algumas pessoas. Este livro é uma obra de referência que desmonta e desconstrói os mitos em torno da violência conjugal. Vai além da descrição do problema ao explorar a psicologia do agressor, os mecanismos traumáticos que prendem a vítima e os processos sociais que perpetuam a violência. A autora fornece um mapa claro para compreender, identificar e combater este problema e este flagelo social. A violência nas relações afetivas é uma das violações de direitos humanos mais silenciadas e banalizadas. Ocorre num espaço que, culturalmente, idealizamos como o mais seguro, o nosso lar. Este livro guia-nos através do labirinto desta violência, revelando-a não como uma sucessão de atos isolados, mas como um sistema de domínio progressivo e intencional. Compreendê-la exige desfazer crenças profundamente enraizadas, examinar as estratégias dos agressores e reconhecer a incrível resiliência das vítimas. Vamos começar como compreender a violência nas relações afetivas. É um processo complexo de dominação, onde o agressor utiliza um padrão de condutas abusivas para controlar a parceira. Não se trata de incidentes isolados, mas é uma dinâmica relacional perversa alimentada por uma ambição de controlo total que vai aumentando com o tempo. A violência é o meio, não o fim. O objetivo final é a submissão total da mulher. É fundamental entender que não se trata de brigas de casal ou conflitos pontuais. A violência é um padrão comportamental estratégico, adotado pelo agressor para estabelecer e manter poder e controlo sobre a parceira. É um processo que se alimenta da ambiguidade, mistura atos de amor e violência ao criar uma confusão traumática na vítima. O agressor inicia a relação de forma idílica, construindo uma representação positiva de si mesmo, que servirá depois à vítima para justificar ou minimizar as agressões futuras. Então, o que é a violência de género? É um ato? É qualquer ato de violência baseado no género que resulte em dano físico, sexual ou psicológico, diz-nos a ONU. Quando cometida por um homem contra uma mulher numa relação íntima, é também manifestação da histórica desigualdade de poder entre géneros, onde a mulher foi culturalmente definida como inferior. É uma violência estrutural. A definição da ONU é clara, mas a sua essência está no contexto de desigualdade histórica em que ocorre. Quando um homem agride uma mulher na intimidade, está a reproduzir e a beneficiar-se de um sistema patriarcal que, durante séculos, considerou a mulher uma propriedade ou um ser inferior. Esta dimensão histórico-cultural é o que a distingue e a torna uma questão de poder social, não apenas interpessoal. Então, mas o que não é violência de género? Não se confunde com conflitos relacionais pontuais ou mútuos. A violência de género é unidirecional e sistemática, baseada no desejo de dominar e controlar. Também não inclui como fenómeno social significativo a violência de mulheres contra homens, que é residual e não se beneficia de uma estrutura histórica de dominação patriarcal. Este ponto é crucial para desfazer falsas equivalências. Conflitos mútuos ou discussões onde não há um padrão de domínio e medo não são violência de género. A violência ocasional de uma mulher contra um homem, embora condenável, é estatisticamente residual e, sobretudo, não se insere num contexto social de opressão sistemática do género masculino. A violência em relações LGBTQ+, é grave e deve ser combatida, mas não se enquadra na definição de violência de género enquanto expressão do patriarcado, que exige abordagens específicas. Então, como vamos definir os maus tratos numa relação conjugal?
Segundo a definição da American Psychological Association, a APA, baseado no trabalho pioneiro de Leonore Walker, maus tratos são um padrão de condutas abusivas que inclui uma vasta gama de maus tratos físicos, sexuais e psicológicos perpetrados por uma pessoa contra outra num relacionamento íntimo, com o objetivo de alcançar uma posição de poder ou de manter o abuso de poder, controle e autoridade sobre a vítima. A definição da APA, baseada em Leonore Walker, é a mais operativa. É um padrão de condutas abusivas. A palavra padrão aqui é fundamental. Um empurrão isolado pode ser um acidente. Um padrão de desvalorização, controle, insultos e agressões constitui maus tratos. O novo conteúdo mostra que este padrão é intencional e orientado para um fim, que é a submissão total. O agressor não perde o controle, usa o controle da violência como ferramenta. A definição europeia de violência de género e a respectiva legislação define aqui como uma violação grave dos direitos humanos e uma forma de discriminação. Em Portugal existe a Lei 8 de 2006, que estabelece medidas de prevenção e combate à violência doméstica, enquadrando-se no esforço europeu para proteger as vítimas e punir os agressores. A União Europeia enquadra como uma violação dos direitos fundamentais. Legislações como a de Portugal são conquistas importantes, mas a sua eficácia depende da formação dos profissionais, polícia, juízes, assistentes sociais e da alocação de recursos para casas-abrigo, apoio psicológico e económico às vítimas. A lei é um quadro, mas a sua aplicação como perspectiva de género é o que verdadeiramente protege. A questão aqui que se coloca é como é que uma relação de maus tratos, qual o processo aqui de violência? Como é uma relação de maus tratos? É um processo em 4 etapas, em que o agressor utiliza para minar a autonomia da vítima. A primeira, atração e ligação. O agressor é encantador e atencioso no início. Segundo ponto, o isolamento e a desvalorização. Começa a isolar a vítima dos seus apoios e a desvalorizá-la, minando a sua autoconfiança. Terceiro, culpar. Passa a culpar a vítima por tudo o que ocorre mal na relação, justificando as suas próprias reações violentas como consequência dos erros dela. Quarto, intensificação da violência. Uma vez que a vítima interiorizou ou internalizou a culpa, o agressor intensifica a violência física, psicológica e sexual para consolidar o seu poder total. O processo é uma espiral descendente de 4 etapas: atração, isolamento, desvalorização, culpa e intensificação, detalhadas em novas imagens. A fase inicial de encantamento é o isco que prende a vítima. O isolamento não é apenas físico. Não vejas os teus amigos, por exemplo, mas é psicológico, minando a sua autoconfiança até ela duvidar da sua própria percepção da realidade. A etapa de culpar a vítima é particularmente perversa, pois internaliza a responsabilidade da violência, fazendo-a acreditar que merece ou provoca os maus tratos. Como se produzem as agressões? O ciclo da violência. Leonore Walker identificou um padrão cíclico em 3 fases que se repete. Primeira é a fase de tensão, acumulação de stress, humores irritáveis, pequenos conflitos. A segunda, fase da explosão e da agressão. Ocorre o incidente violento, a agressão física, sexual ou psicológica grave. E a terceira fase, que é a fase da lua de mel. O agressor mostra arrependimento, promete mudar, torna-se amoroso e a vítima acredita na mudança e na reconciliação, até que a tensão volta a acumular-se. O ciclo do Walker, tensão, explosão, lua de mel, não é um mecanismo automático, mas um ritual de reforço. A nova informação é reveladora. A fase de lua de mel funciona como uma recompensa para o agressor. A reconciliação e o afeto subsequentes à violência proporcionam-lhe um alívio e uma sensação de poder renovado, condicionando-o a repetir o ciclo. Isto explica porque a violência tende a escalar. O agressor precisa de níveis cada vez mais altos de domínio para obter a mesma recompensa emocional. A violência aqui, de facto, é perversa e ambiciosa. É perversa porque distorce a realidade, fazendo a vítima acreditar que é culpada e indigna. É ambiciosa porque o desejo do agressor por controlo e domínio é insaciável e progressivo. Primeiro, quer a relação,
depois o seu tempo, depois os seus pensamentos, até aspirar ao domínio total sobre a vida e mente. Esta ambição desmedida explica a escalada de violência ao longo dos anos. A perversidade reside na distorção da realidade e a corrosão do self, do eu, da vítima. A ambição é ilimitada. O agressor não quer apenas companhia, quer obediência, depois submissão mental e, por fim, a anulação da alteridade da parceira. Aqui o caso no livro demonstra que após uma agressão grave, o agressor recorre a uma lua de mel super intensa. Mostra a ambição desesperada de manter o controle total, mesmo à beira de o perder. A violência é, portanto, a ferramenta de um projeto de posse absoluta. E passamos aos mitos e às grandes questões sobre a violência exercida contra as mulheres na relação conjugal. Os mitos aqui são crenças sociais prejudiciais que culpabilizam a vítima, banalizando a violência e impedem uma intervenção eficaz. Os mitos são o principal obstáculo à mudança. Funcionam como um escudo social que protege o agressor ao colocar a culpa na vítima e paralisa testemunhas e instituições ao banalizar a gravidade. Aqui neste podcast desconstruímos este fenómeno, num ato necessário e urgente para criar uma cultura de validação e apoio às vítimas. Mito número 1. Comigo nunca aconteceria. Há um perfil de vítima. Isto é falso. Como afirma a investigadora, não existem traços de personalidade específicos que predisponham uma mulher a ser vítima. A violência conjugal ocorre em todas as idades, classes sociais, níveis de educação, culturas e religiões. Este mito é uma ilusão de segurança. Significa que qualquer mulher pode ser vítima, porque o fator determinante não é ela, mas ter encontrado um homem cuja estrutura emocional é de um agressor. Esta compreensão deve levar-nos a vigiar os comportamentos do parceiro e não a duvidar do caráter da mulher. Mito número 2. As relações de intimidade são sempre contextos seguros. É falso. Os dados da ONU mostram que o lar é um dos locais mais perigosos para as mulheres. Estima-se que, em 2017, mais de 1/3 dos feminicídios no mundo foram cometidos pelo parceiro íntimo ou ex-parceiro. Este mito é alimentado pelo ideal romântico. Os dados da ONU são um antídoto necessário. O lar é, para muitas mulheres, o lugar mais perigoso. Reconhecer isto é doloroso, mas extremamente essencial. Precisamos de educar para relações saudáveis onde o respeito pelos limites e a autonomia do outro são valores centrais e desconstruir a ideia de que o amor conjugal implica posse ou sacrifício da integridade. Mito número 3. As mulheres vítimas são impotentes. Não, é falso. As vítimas são frequentemente resilientes e ativas noutras áreas da vida, trabalho, cuidados familiares. O que pode surgir é uma impotência adquirida, que é o conceito de Martin Seligman, um estado psicológico em que a pessoa deixa de tentar escapar por não ter aprendido que as suas ações são inúteis para deter a violência. Este é um mito que revitimiza. Conforme nos informa neste livro, as vítimas são heroínas da gestão do caos. A impotência adquirida é um sintoma do trauma, não uma característica da pessoa. É uma resposta a uma situação onde todas as saídas parecem bloqueadas. Fora do contexto do abuso, estas mulheres são frequentemente competentes e resilientes. Quarto mito. É fácil sair de uma relação violenta. É falso. O processo de saída é extremamente difícil e demorado. Em média, de 6 a 13 anos. As barreiras incluem medo de retaliação letal, dependência económica, isolamento social, falta de apoio, presença de filhos e o vínculo emocional traumático com o agressor. É necessário que a mulher atinja uma separação psicológica e que os fatores sociais o permitam. Este é talvez o mito mais cruel. Os 3 grandes momentos psicológicos do abandono, que são profundamente dolorosos: desconstruir a imagem positiva do agressor, gerir o medo paralisante, agravado no momento da separação, quando o risco de feminicídio aumenta, e enfrentar a incerteza material. A saída não é um ato, é um processo de luto, reorganização e sobrevivência extrema. E aqui colocamos a questão: então, mas como é que são os agressores? A tipologia aprofundada aqui é fundamental para afastar o estereótipo do monstro. Podem ser
pitbulls, cíclicos, limitados à família, agressores limitados ao âmbito familiar. Comportam-se de forma adequada social e profissionalmente, mas são violentos no contexto doméstico. A sua dualidade, encantadores fora de casa e violentos por dentro, é a que mais confunde a vítima e a sociedade. Depois temos o cobra, psicopáticos, antissociais, agressores antissociais violentos em geral. A sua violência não se restringe ao casal. Envolvem-se em comportamentos violentos ou criminosos noutros contextos. A frieza, o cálculo e a ausência de remorso tornam-se particularmente perigosos. A sua violência não se limita ao lar. Depois temos o borderline. Disfóricos. Agressores borderline disfóricos apresentam maiores problemas de saúde mental e instabilidade emocional. A sua instabilidade emocional é mais visível, mas não menos destrutiva. O que os une é a necessidade patológica de domínio na relação íntima. Compreender que podem ser normais, noutros contextos, ajuda a perceber porque é tão difícil para a vítima ser acreditada. O que os une é a estrutura emocional baseada no desejo de poder, de controlo e domínio sobre a parceira. Este padrão pode estar presente desde o início da relação, mas é ativado e intensifica-se com a intimidade. E a análise deste livro deixa-nos aqui uma certeza. A violência nas relações afetivas é uma prisão construída tijolo a tijolo. Os tijolos são os mitos que ouvimos desde crianças, os silêncios cúmplices, as justificações sociais e as estratégias calculadas do agressor. A vítima é, primeiro, seduzida para uma cela dourada de amor idealizado e depois, gradualmente, a cela transforma-se num espaço de terror, onde o amor se confunde com medo e o perdão com sobrevivência. Para qualquer vítima que se reconheça nestas palavras, seja homem ou mulher, este livro de facto é a confirmação de que você não está louca ou não está louco. A confusão, a esperança intermitente, o medo paralisante, a dificuldade em apenas sair são respostas normais a uma situação anormal e cruel. O problema não está em si, mas no padrão de controlo a que foi submetido ou submetida. Reconhecer o ciclo, nomear as estratégias do agressor e entender a ambição por trás da violência é o primeiro passo para recuperar a sua narrativa e a sua liberdade. A violência de género não é um drama privado. É um sintoma de uma democracia doente. Uma sociedade que tolera a violência na intimidade é uma sociedade que aceita a desigualdade no seu cerne. Combater este flagelo exige mais do que leis. Exige uma revolução da empatia e da coragem coletiva. Exige que cada um de nós não se torne guardião da dignidade alheia. Quebrar o silêncio, oferecer apoio e recusando-se a normalizar o inaceitável. A esperança aqui reside no conhecimento. Compreender a mecânica da violência, como este livro também nos ensina. É desarmar o seu poder. É transformar vítimas em sobreviventes, testemunhas em aliadas e uma cultura de violência numa cultura de cuidado. E assim terminamos o 11º episódio, agradecendo a todos aqueles que nos ouviram e vão ouvir, que colocam gosto, que faça partilha nas redes sociais e subscrever o canal por uma razão muito simples. Aquilo que houve aqui é claramente com fundo de verdade. Fique bem, cuide de si e até o próximo episódio. Obrigado.